Nessa aula vamos entender como criar um Control Rig modular para seus personagens dentro da Unreal Engine. A ideia aqui não é só rigar um personagem. Veremos como funciona esse fluxo que permite montar rigs em minutos, reaproveitar módulos e ainda adicionar controles extras para personagens que fogem do padrão, como caudas, antenas e tentáculos. No final, a gente ainda cria uma animação simples, só para fechar o ciclo completo. Para exemplo, vou utilizar esse personagem Homem Lagarto Cap que nos deu de graça algum mês atrás. Para acompanhar as aulas e também não perder os itens grátis, se inscreva e vai deixando o like que eu estarei sempre aqui lembrando você. Então, para criar o Control Rig é só abrir o Content Browser, clicar com o botão direito em um espaço vazio, Animation, depois Control Rig novamente e escolher a opção Modular Rig. É interessante nomear o rig de acordo com o nome do personagem para manter tudo organizado, com a nomenclatura CR underline. E então só abrir o Control Rig. A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir qual personagem que esse rig vai controlar. Então podemos ir aqui na área de Preview e selecionar um mesh de pré-visualização de acordo com o esqueleto do seu personagem. Isso funciona com qualquer personagem que tenha um esqueleto bem configurado. Assim que eu seleciono o personagem, você vai perceber que aparece esse pequeno ponto no corpo dele. Esses pontos são sockets do sistema modular. Eles basicamente indicam onde cada parte do rig deve ser construída. Se você passar o mouse por cima, a própria Unreal já te dá uma dica de qual módulo faz sentido naquele ponto. E aqui diz para começarmos com a coluna. Aqui em cima também podemos filtrar por biped ou quadruped. No socket da coluna, vou até os módulos e arrasto o módulo Spine. Quando eu solto, automaticamente os novos sockets aparecem. Isso já mostra a lógica do sistema. Você vai montando o rig por partes, como se fosse encaixando peças. Agora eu vou para as pernas. Nos sockets das coxas, aqui diz que eu coloco o módulo da perna aqui. Então só adicionar um módulo leg para cada lado. Em seguida, subindo para o corpo, no socket do pescoço eu adiciono o módulo neck. Nos ombros eu adiciono o módulo shoulder. E logo depois os módulos de arm para cada braço. Se acontecer de não der certo e ficar com bugs desse tipo, pode selecionar, vir na aba de detalhes e desmarcar FK AK Default. Vai resolver e aparecer os controles. Vou só repetir para o outro braço. Depois disso, a gente precisa adicionar os dedos. Para não perder tempo fazendo isso um por um, podemos segurar Shift e selecionar todos os dedos das mãos. Depois, assim é só procurar o módulo Finger e arrastar. A Unreal entende a seleção e cria automaticamente um módulo para cada dedo. Assim, em poucos minutos, a gente já tem um Control Rig completo, com corpo, braços, pernas e dedos. Tudo montado de uma forma modular, sem aquele processo longo e complicado que existe nas versões anteriores. Agora podemos apertar Y para esconder os sockets e deixar a viewport mais limpa para podermos começar a testar os controles. E aqui nessas opções de visualização podemos ajustar para ver o Control Rig melhor. Então a partir daqui eu já consigo selecionar os controles do rig, mover, rotacionar e testar poses no personagem. Esse passo é importante para garantir que está tudo funcionando antes de seguir adiante. Até aqui a gente montou um rig para um personagem padrão, mas nem todo personagem é assim. Em muitos projetos você vai ter personagens com a cauda, antenas ou tentáculos. Então, para mostrar como lidar com isso, primeiro é ativar a visualização de todos os ossos do esqueleto, se não já estiver. Depois selecionar o osso e criar um socket nele, clicando com o botão direito, novo elemento, novo socket. Para voltar é só apertar Y novamente. Esse socket vai ser o ponto onde vamos adicionar um módulo extra. E para esse tipo de extensão, o módulo ideal é a corrente, porque ele foi feito exatamente para trabalhar com essas cadeias de ossos. Então é só arrastar o módulo da corrente para o socket desse tipo.
automaticamente já define um começo e um fim. E agora eu quero que os ossos acompanhem o movimento do personagem. Para isso precisamos vir até a hierarquia do módulo, encontrar a corrente que acabei de criar e arrastar ele dentro para o módulo que estiver ligado. No meu caso, na coluna. Assim, quando o personagem se move, a cauda vai junto. Se por algum motivo isso não funcionar de primeira, existe um jeito bem simples de resolver. É só clicar com o botão direito nos módulos que não tiverem definidos e utilizar a opção Auto Resolve. A Unreal automaticamente calcula o melhor parent para aquele módulo e corrige a hierarquia. Depois disso, quando eu rotaciono ou movo o personagem, o rabo acompanha corretamente. Agora eu posso melhorar ainda mais esse movimento ativando a dinâmica. Eu seleciono a corrente, vou nos detalhes e ativo a opção Use Dynamics. A partir daí, quando o personagem se mexe, o rabo passa a ter um leve balanço, como se tivesse peso e inércia. Isso deixa a animação muito mais natural, principalmente para detalhes secundários. Agora já podemos animar, mas antes disso, eu quero mostrar algumas configurações que facilitam muito a vida. Na hierarquia de módulos, seleciono Root e na janela de detalhes podemos ajustar o tamanho dos gizmos. Por exemplo, aqui no controle do tamanho vou definir para 1.5. Assim irá mudar o tamanho de todos na mesma proporção. Se o personagem for maior ou menor que o padrão, esse ajuste faz muita diferença para selecionar e manipular os controles com precisão. Também dá para mudar as cores dos controles. Isso é útil quando o personagem tem cores parecidas com os gizmos padrão da Unreal. Podemos ver que por padrão os controles da esquerda estão definidos como azul, os do lado direito vermelho e os do centro estão em amarelo. Alterando essas cores você evita uma confusão visual e trabalha de forma muito mais confortável. Então, com tudo configurado, agora eu posso animar. Se eu abrir o Content Browser e arrastar o Control Rig direto para a cena, a Unreal automaticamente entra no modo de animação. Rapidamente podemos utilizar os controles para animar como quiser. Estou apenas fazendo uma animação dele se aquecendo. Se tiver alguma dúvida sobre a timeline, cheque a aula que preparei sobre como animar com keyframes aqui no Sequencer. Bem simples. Você pode utilizar esses controles para ajustar seu personagem como quiser na cena. E por fim, se quiser transformar em um asset de animação, podemos clicar com o botão direito e escolher Bake Animation Sequencer ou criar um Animation Sequencer linkado. A Unreal gera um Animation Sequencer a partir do que for criado com o Control Rig. Eu posso usar essas animações em gameplay, montagens, blend spaces ou no Sequencer. Com o Sequencer linkado, podemos modificar as animações quando quiser no Sequencer e irá alterar automaticamente na animação final, melhorando muito o workflow, e isso abre muitas possibilidades também. Teremos uma aula com exemplos só para demonstrar isso melhor. É isso, com esse Control Rig modular, você consegue montar rigs completos muito mais rápido, consegue adicionar controles extras com facilidade e já sair animando sem complicação. Faça experimentos. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima aula. Valeu!